Fala pessoal, aqui quem fala é o Fábio da Greentel Studios e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Unity, nossa segunda aula. Então hoje a primeira aula a gente focou mais na engine, como instalar e como fazer algumas coisas básicas, entendendo um pouco de algumas interfaces dela. E hoje nós vamos falar um pouco de programação. Então hoje vou dar uma introdução à orientação a objetos, a gente vai ver um pouquinho como é que é feito o input de usuário, como a gente movimenta o jogador e como é acionado os triggers. Então a ideia hoje é entender como que é a programação na Unity, ver como é que funciona a parte de entrada, né, teclado, joystick, como que é reconhecido, aplicar a movimentação no personagem e chegar num ponto que vai detectar a presença do usuário, que vai ser um trigger, e vai finalizar a nossa fase. Então, vamos lá. Então, programação orientada a objetos. Então, essa é uma parte até um pouco deficiente nos cursos que eu tive de Unity, mas é muito importante para a gente entender como que é estruturado o código dentro de uma engine de jogos atualmente. Então, antigamente a gente utilizava a programação estruturada, onde a gente escrevia o código a partir de funções. Por exemplo, vou apertar um botão Start de game. Então, existia a parte visual, né, a interface, que ia chamar uma função, e essa função ia ter o passo a passo de início ao fim, ia chamar alguns blocos de códigos para processar algumas subfunções, e ia entregar o resultado, ia processar o resultado. Então a linguagem estruturada era isso, né? Era uma grande sequência de bloco estruturada, várias instruções, né, seguidas uma atrás da outra, e isso gerava o resultado do jogo. Então, há alguns anos atrás foi criada a programação orientada a objetos, que hoje é utilizada em praticamente tudo na programação, com algumas exceções, claro, mas a programação orientada a objetos, ela é praticamente uma programação modulada, como posso dizer, ela é bem dividida por funções. Por exemplo, nós organizamos os dados e as funções do código em objetos. Então tudo que for relacionado ao input vai estar em um lugar e tudo que for relacionado ao personagem vai estar em outro lugar. Então lá no personagem eu vou ter as funções de mover, morrer, tomar dano, pular. Então todas as ações ou as funções do personagem vai estar agrupado dentro desse objeto. Assim como também a gente pode ter um objeto de menu e nesse objeto todas as funções de menus vão estar lá. Como, por exemplo, abrir uma janela, fechar a janela, selecionar uma opção, executar uma função de start de jogo, fechar janelas. Então, tudo vai estar agrupado nesse menu. Então, cada objeto vai ter a sua responsabilidade e suas funções. Antigamente, você tinha uma sequência, por exemplo, você apertava um botão, aí ele verificava se tinha alguma coisa a ver com o player, se tinha alguma coisa a ver com o menu, aí tinha as funções do player lá dentro, as funções de menu, então ficava muito complicado dar manutenções e os códigos eram gigantescos, os scripts com os códigos. Então hoje a gente separa em pequenos objetos, cada um com a sua responsabilidade. E aí hoje os objetos se comunicam através de mensagens. Vou te mostrar mais ou menos como que isso é legal. Por exemplo, a gente tem nosso input. Quando a gente aperta um input, existem dois objetos que ele pode mandar mensagem. Ele pode mandar ou para um player ou para o menu. Quando você move no direcional, quando essa mensagem mover para a direita, o direcional direito é apertado, para o player ele vai executar uma ação, a ação de se movimentar. E quando você apertar o mesmo botão e mandar essa mensagem para o menu, para a HUD, ele vai trocar opções, vai mover seta para cima para baixo, ele vai ter outra funcionalidade, mesmo recebendo a mesma mensagem. E aí, aqui tem mais ou menos, a gente precisa entender na orientação a objetos duas coisas, o que são classes e o que são objetos. Objetos, como eu te falei, é esse agrupamento, mas objeto, a gente considera o objeto o que já está rodando, que está funcionando, que você interage. E a parte do código em si, a gente chama de classe. Então, a classe, o que ela é?
A classe, ela descreve objetos semelhantes que atendam às tarefas requeridas. Por exemplo, eu posso ter vários players diferentes, cada um com uma imagem diferente, nome diferente, mas todos eles vão ter o nome, vai ter uma velocidade, vai ter uma vida, vai executar as mesmas funções. Então, a definição, o código em si do objeto é chamado de classe. Então, a partir da classe, que é uma estrutura de código vazia, que não tem funcionalidade em tempo de execução, é chamada de classe. E a instância, né, o objeto gerado a partir dessa classe, é o objeto ou instância. Então, no caso, o objeto é o que realmente está aparecendo na tela, que a gente está jogando, que foi instanciado, né, que foi gerado, é o objeto, enquanto a definição dele, com tudo que ele pode, quais são os atributos, quais são as funções, toda a definição dele é chamada classe. Então, o código em si é a classe, e o objeto é o que aparece para a gente para interagir, que é o que é instanciado enquanto o programa está rodando. Então, é o objeto gerado a partir de uma, ele é gerado a partir de uma classe. Então, as classes são divididas em praticamente duas partes. Então, a gente tem os atributos, que são as propriedades, né? Que são as definições. Então, no caso do personagem, vou começar simples, né? Ele vai ter uma vida, que vai definir se ele está vivo ou não, quanto que é um valor normalmente. A velocidade, que é o quanto que ele está caminhando, então vai ter tantos metros por segundo, então também é um valor. E a gente vai ter um nome que é um valor estático, né? Você vai dar um nome para o personagem e esse nome vai ficar até o final. Então esses aqui são os atributos, são as propriedades. Normalmente as propriedades elas acabam ocupando espaço em memória, então ela fica com os dados em memória, mas também pode ser mandado para banco de dados entre outros lugares. Mas são as propriedades, é o que define a instância da classe, né? O que define o objeto. Então, esses são os atributos. Aí nós temos os métodos, que são as funções, as funcionalidades que a classe tem. No caso do player, ele vai ter mover, pular, o atacar, receber dano. Então tem várias funções que são as definições do que a classe pode fazer, enquanto os atributos são as propriedades que definem ele. Então, encapsulamento. Então, na orientação a objetos, existe uma coisa chamada encapsulamento, que é o quê? Aqui está dizendo que a capacidade de um objeto possuir uma parte privada, acessível somente para ela, ou através dos métodos definidos na sua interface pública. Então, existem algumas propriedades, quando a gente declara a função ou os atributos, que a gente pode definir o encapsulamento delas, que o que é a disponibilidade dele. Um exemplo, quando você vai se mover com o personagem, você tem a interface pública que diz mover, mas você tem a propriedade privada que é a velocidade, porque não é interessante para outros objetos ou para outras classes saber a velocidade do personagem. Claro que existem exceções, por exemplo, você vai ter um jogo de corrida, você vai ter um medidor de velocidade. Aí nesse caso, você pode transformar a propriedade velocidade de privado para pública, para que o medidor de velocidade possa acessar. Caso contrário, se não tem a necessidade de mostrar as propriedades para outras classes, ela pode ser privada. Então, somente o próprio objeto, definido pela própria classe, vai conhecer essa função e esse atributo. Enquanto a pública é só você chamar o objeto, você vai ter todas as funções disponíveis. Existem alguns casos, normalmente usado na herança, que a gente utiliza o Protected. O Protected diz que somente classes que estão no mesmo pacote ou que são de heranças, que é o próximo tópico, vão poder se comunicar. Então, tem alguns atributos e algumas funções que somente esse conjunto de classes que estão nesse grupo vão poder acessar. Então, a definição de interface, eu posso comparar, por exemplo, a um controle do videogame, que, querendo ou não, quando você está acessando, a pessoa, o jogador está acessando o videogame, ele vai acessar as funções do videogame pelo joystick.
Então, a única coisa que ele precisa saber é ele precisa receber a informação visual, né, que seria o retorno, que seria o monitor, o que acontece no jogo, e a gente acaba entrando com as nossas funções, né, tudo que a gente tem que fazer pelo joystick. Então a gente usa o controle para executar funções no videogame. Então a gente não precisa saber como é que funciona as placas de circuito, não precisa saber como funciona a eletricidade, não precisa saber como os componentes interagem, o que o joystick faz. Então a gente usa essa interface, né, que é o joystick, que vai mandar, a gente vai utilizar os botões dele para enviar mensagens para o videogame, e o videogame vai executar todas as funções dele lá dentro. Assim também como eu uso o exemplo do volante do carro. O volante do carro é a parte pública, que é a parte que a gente consegue acessar. Então, quando a gente pega num volante, a gente está acessando a interface pública do carro. Então, quando a gente quer virar, a gente não precisa saber que os pneus vão virar para o lado, não precisa saber quantos pneus tem um veículo, não precisa saber nada disso. Não precisa saber como que é feito as engrenagens, como é que é a integração entre eles. A gente só precisa saber que ao girar o volante, que é a interface pública, os objetos lá dentro, todas as partes privadas, tanto motor quanto engrenagens, a parte de óleo, eletricidade, então toda essa parte, tanto a parte hidráulica, elas vão funcionar lá dentro sem que a gente tenha necessidade. Então todos esses componentes que se movem lá dentro, eles são privados, então a gente não tem acesso, a não ser que você abra a classe, né? Você abra o capão, entenda de mecânica e ir lá acessar, mas em tempo de execução, enquanto o carro está ligado, a gente tem acesso a essa interface, que é o volante, que é a parte pública da classe, que a gente tem acesso, e através dela, ela vai acabar utilizando os métodos privados, os atributos privados, para poder mover o carro, ou virar o carro. Então, encapsulamento é isso. É uma forma de limitar o acesso ao código, de forma que somente algumas partes do código enxergam ele. Então, aqui também tem outro conceito que é a herança. A herança diz que uma classe mais especializada, ou específica, né, uma subclasse, herda métodos e atributos de uma classe geral, superclasse. Por exemplo, se eu for usar aqui na vida real, nós temos a superclasse mamífero e a classe filha ou subclasse cachorro. Então, levando em consideração que o cachorro, que é a classe especializada, ela tem todos os atributos de mamífero, tem todas as funções de mamífero, que, por exemplo, um exemplo é, todo mamífero mama quando é filhote. Então, o cachorro, quando é filhote, ele segue a regra de mamífero, que tem a função de mamar quando é filhote. Então, normalmente, os mamíferos têm sangue quente. Então, o cachorro também vai ter o sangue quente. Então, tudo que a classe principal tem acesso, a classe especializada também tem acesso. Então, ele herda todos os atributos de uma classe geral e todos os processos. Então, se você criar uma classe cachorro, mesmo que você não conheça a classe mamífero, você vai poder acessar todas as funções e métodos de um mamífero. Do mesmo jeito que no código da Unity, nós temos o MonoBehavior, que é uma classe, superclasse, né, que a gente chama, a classe mãe. E nós temos a classe especializada, né, a subclasse, que é a classe que nós criamos. Então, toda vez que você cria um script na Unity, ele vai estar lá. No caso, criei Player Manager, ele vai estar lá uma partezinha do cabeçalho escrito Extends MonoBehavior. Então ele está fazendo uma herança de tudo que está no MonoBehavior, também vai ser do nosso player. Então vamos fazer isso um pouquinho na prática para dar uma olhada. Então nós temos aqui a nossa aula, né, o nosso programa. A gente vai criar aqui uma pastinha nova chamada o nosso script, a pasta chamada scripts, né? Vamos criar aqui a pasta CN7 Parents, vamos criar aqui
create folder. Vou chamar aqui de scripts. Vamos dar uma organização. Dentro da parte de scripts, eu vou criar mais uma pastinha para organizar. Então ela vai ser aqui a parte de player. E dentro de player, eu vou começar a criar a nossa classe create monobehavior script. Na versão anterior da Unity se chamava C# script. Então aqui ele se chama monobehavior script. Deixa eu só ver. Tem a parte aqui de script. Então ele pode criar monobehavior script, scriptable object. Então ele já vai fazer essa herança para a gente. Então ele vai fazer uma herança do monobehavior, do scriptable object. Então ele vai fazer um script puro na C#. E aí tem a parte de playable, que é a novidade da Unity 6. Então vamos começar com o básico, criar um monobehavior script. E vamos chamar de player manager. Esperar ele compilar. Ser criado lá no nosso editor de código. Então aqui já aparece uma pré-visualização do código. Certo. Vamos clicar 2 vezes para abrir o editor. Então vamos analisar o que foi criado aqui. Primeira coisa, está utilizando a biblioteca da Unity. Então todos os imports ficam no comecinho da classe. Então ele está importando a biblioteca da Unity. Ele criou uma classe pública. Lembra da parte de encapsulamento? Então ela é pública, então a gente pode acessar essa classe. Então é uma classe pública. O nome dela é Player Manager e ela deriva do monobehavior. Então, essa parte aqui verde com 2 barras são comentários. Então, o que o comentário diz? Ele criou 2 funções já nativa da Unity. Então, o start é chamado uma vez antes da primeira execução do update e depois que o monobehavior é criado. E aqui, o update é chamado uma vez por frame. Vamos fazer o teste, vamos poder mostrar aqui como que funciona. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aparecer uma mensagem aqui no console. Então vamos lá. Então start. Vou criar aqui debug, que é a biblioteca, a classe, né, de log, debug.log. Então você pode colocar tanto o debug.log é informação, então você pode colocar. Vamos fazer aqui uma diferenciação. Debug.log, debug.warning e um debug.error. Vamos fazer o seguinte, ele vai executar no start, vai ser uma vez só. Então vamos lá, colocar debug.log. Vamos colocar a classe está iniciando. E aqui, este é um aviso. E aqui ocorreu um erro. Então, isso aqui também serve para debugar o debug. Por isso que chama debug.log. Então, através do log a gente vai saber o que aconteceu. Vamos salvar, vamos voltar para Unity. E nós vamos dar play. E nada aconteceu. Porque nós criamos uma classe, mas nós não utilizamos o objeto. A gente não criou uma instância, a gente não criou o objeto no jogo. Então, como a gente criou um monobehavior, o monobehavior ele é um componente, certo? E um componente precisa estar ligado a algum GameObject. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nossa classe de play, o nosso GameObject Player, e vou adicionar esse componente, Player Manager. Aí, quando eu começar o jogo, esse GameObject vai criar o objeto
do Player Manager, né, como se fosse um componente, e vai atrelar ao player. Então, quando a gente dá play agora, então tá vendo aqui as três mensagens que nós criamos. Então nós criamos um log, que é o informação. Então a classe está iniciando. A gente criou um warning, então um problema, né, um aviso. Este é um aviso. E aqui a gente criou um erro, um log de erro. Então ocorreu um erro. Então isso aqui vai servir muito para a gente debugar nosso jogo. Certo? Então, info, warning e erro. Agora vamos fazer uma coisa legal. Vamos utilizar o nosso update agora para fazer alguma coisa. Então agora aqui no update, para mostrar que está utilizando, eu vou criar uma variável. Eu vou colocar primeiro public int e vou chamar de contador. E aí quando der o update, eu vou começar ele com 0. E vou, a cada update, eu vou adicionar um e vou atualizar. Então, quando ele entrar no update, vai ser o contador é igual contador mais 1. Esse contador igual contador mais 1 pode ser substituído simplesmente por uma linha de código chamada, quando a gente adiciona somente 1, né, a gente pode colocar apenas contador mais. E aí vamos criar um log aqui. Vamos aqui, valor contador mais o contador. Agora vamos voltar para a Unity e vamos ver o log arrebentando. Então, como eu coloquei no update, ele vai, a cada frame ele vai executar essa função. E vamos dar o play. E pausou aqui. Até por causa que eu dei um erro. Então, vamos lá. Tá ali. Tacando o contador a cada frame, ele está adicionando 1. Agora vamos ver porque o jogo está pausando. Ele está pausando porque aqui tem uma opção aqui no console que ele se chama error pause. Então toda vez que ocorrer um erro, ele vai pausar. E como eu coloquei aqui um log de erro, ele vai pausar toda vez. Então vou desmarcar aqui e vou dar play novamente. E ele vai embora. Então a cada frame ele está executando. Uma coisa, ele é muito pesado o console, então como ele está escrevendo aqui a cada frame, ele diminuiu a contagem de frames. Então, vamos voltar aqui o jogo ao normal. Vamos tirar aqui esse contador. Vamos tirar aqui o erro. Vamos deixar só a classe estar iniciando. Vamos salvar. E vamos mostrar a diferença de frames agora. Porque querendo ou não, escrever aqui, ele causa um delay muito grande. Ele causa muito recurso. Então a gente só coloca essas mensagens quando a gente quer testar alguma coisa e depois em seguida a gente remove. Vamos ver aqui os stats. Ó, de 20 FPS mudou para 100 agora. Você vê que como ele impacta no tempo de execução. Certo? Então de 20 FPS subiu para 100 só por causa desse log. Então muito cuidado na hora de usar o log. Você usa, depois que você não precisa mais, você remove. Então vamos continuar aqui nossa aula. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente falou um pouco do game loop, né? Que tem a parte do start, awake, update, fixed update, todas essas coisas que a gente fez. E agora a gente vai começar a criar um código mais robusto. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a classe de Player Manager
eu vou criar uma classe de Player Input Manager e uma classe de Player Movement. Então, a parte de Player Input Manager vai fazer a integração do Player Input, que é uma classe da Unity, e a parte de Movement ele vai ficar mexendo com o Rigid Body, então ele vai aplicar as movimentações. E o Player Manager vai ficar mais acima, né? Então ele vai acabar controlando as outras duas classes. Então vamos lá? Então, primeiro, antes de fazer tudo isso, a gente tem que entender como é que funciona a classe da Unity Input System. Certo, então vamos falar um pouquinho agora do Input System da Unity. O que faz a interação com o usuário, né? Como que o teclado, o joystick funciona na Unity. Pelo menos na Unity 6 já vem de padrão o Unity Input System, que é o novo sistema de input. Então lá tem mapeado todas as configurações. Vamos lá para a Unity, eu mostro para vocês. Então a gente tem nossos assets. Lembra aqueles arquivos que foram criados quando a gente criou o projeto? Então que a gente jogou dentro da aula plataforma 2D, tem um scriptzinho chamado Input System. Então a gente pode tanto clicar aqui, quanto clicar duas vezes aqui, e aí vai abrir o Input System. Então, o que a gente precisa saber aqui? Então, aqui já tem pré-configurado algumas coisas. Então, a gente tem Control Schemes. Então, tem aqui parte de keyboard, mouse, gamepad, touch, joystick. Então, já vem tudo pré-configurado, algumas categorias aqui. Então, isso aqui é uma classificação. É um jeito que a gente consegue organizar os botões desse modo. Por exemplo, vamos aqui. A gente tem os Action Maps. Os Action Maps é o que? É os esquemas de configuração dos inputs. Então, por padrão, já vem uma configuração de botões para player e uma configuração de botões para HUD. Então, na HUD a gente tem o botão submit, cancelar, o ponteiro do mouse, clique. Então, tudo aqui configuradinho certinho. E aqui na parte de player, a gente já tem alguns botões padrões. Então, mover, olhar. Então vamos abrir aqui, então tem os botõezinhos, né, Jump, Previous, Next, Sprint, então tem todos esses botões pré-configurados. Então vamos abrir aqui e vamos ver, olha, lembra que eu falei dos Control Schemas? Então vamos abrir aqui, então aqui, se a gente colocar todos os esquemas, a gente consegue ver todos os botões. Se a gente colocar aqui Keyboard, Mouse, a gente filtra somente com os botões Keyboard, Mouse e Mouse, e aqui a gente filtra tudo que for Gamepad. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui todos. Então, aqui tem um botão de mover, de olhar, atacar, agachar, pular, Previous, Next, Sprint. Então, vamos deletar aqui esses botões. Eu só manter alguns, né? Eu vou deixar só o Move, eu não vou precisar de Look no nosso jogo. Precisa de um botão de ataque, um botão de interagir. Agachar não, Previous não, Next não. Então, o Interact, Jump, Attack e Move. Por enquanto a gente vai manter só isso. Depois a gente coloca um pause ou coisa assim do tipo. Aqui as configurações de botões. Então Move, vamos começar aqui por uns tipos, né? Então a gente tem praticamente dois tipos que a gente usa muito. Que é o tipo Vector 2. No caso dos análogos a gente usa muito o Vector 2 porque ele mostra o X, dois valores, X e Y. Então ele fica com, quando a gente mexe na horizontal, ele mexe no X. Então, para a direita ele fica positivo, para a esquerda fica negativo. E quando a gente usa na vertical, o Vector 2 ele move no Y. Então, para cima positivo, para baixo negativo. Então, o Vector 2 ele já tem esses quatro valores, de quatro botões, para cima, para baixo, esquerda e direita. E aí, no caso, ele já vem aqui pré-configuradinho. Então, aqui vamos usar aqui a parte de navegação com o teclado, né? Então, a gente tem aqui o modo digital normalizado, Vector 2, que aí a gente coloca o W sendo positivo, o down como sendo negativo. Então aqui ó, já tem o Composite Part, ele é o up, aqui também é outro up, que é a flechinha, então tem o down, o left e o right. E aí a gente tem os botões, normalmente aqui a configuração de Action Type Button, e a gente mapeia um botão. Então vamos fazer uma configuração diferente. Faz de conta que nosso jogo ele vai ter mais um Action Map. O Action Map de andar de carro. Então vou colocar aqui carro. Então, por enquanto ele não tem nada. Eu vou arrumar esse botão como acelerar. E eu vou falar que ele é um botão. O estado inicial dele é desligado. Ele vai ser
Eu vou dar aqui um listening e vou colocar o botão espaço. Vou clicar o espaço aqui no teclado, Space Keyboard. E vou configurar aqui o controle. Então eu tenho o controle conectado aqui no computador. Vou adicionar mais um byte. Ele vai ser um button. Aí eu já vou dar o listening e apertar o A. Sub button gamepad. Ou também posso colocar o joystick do Xbox. Como eu estou usando o Xbox, posso usar o A do controle Xbox. Mas eu vou deixar o genérico que é o gamepad. E esse aqui vai ser o gamepad e não vai ser teclado e mouse. Esse aqui vai ser teclado e mouse. Então eu já tenho dois botões aqui de acelerar. Eu posso usar tanto o botão como o pass-through. O pass-through ele atualiza em tempo real. Enquanto estiver apertando ele vai estar o valor, mas eu não uso muito ele. Talvez a gente possa usar ele para o pulo. Então vamos colocar aqui a alavanca, né? Vamos colocar mais um action. Eu vou criar esse action, vou chamar de mover. Então mover, ele não vai ser o button, ele vai ser um value. E o value dele vai ser um vector 2, que eu quero usar ele como pegar os análogos, né? o WASD. Então aqui vou colocar um bind up, down, left, right, composite, para ele usar os dois. Vou deletar esse daqui. E aí no up eu vou clicar aqui no path, vou colocar o listen, vou colocar o W no teclado. O down, mesma coisa, path, listen, S. O left, path, listen, A. E o right, path, listen, D. WASD. Vou marcar todos eles como keyboard. Só para filtrar aqui em cima, mas não tem necessidade, tá? Eu fazendo isso porque eu gosto de organizar. Depois mais para frente fica mais fácil de dar manutenção. Então eu coloquei aqui vou colocar aqui o nome de WASD. Eu vou adicionar mais um aqui. Vou colocar o binding, vou colocar o path listen e vou mexer no alavanca do meu joystick. Então left stick gamepad. Então ele vai ser gamepad, marca aqui como gamepad. Perfeito. Então aqui a gente já criou os nossos primeiros botões. Bom, como a gente não tem necessidade no nosso jogo de criar isso, eu vou deletar agora. Mas vejam como é que funcionou. Então a gente mapeou todos os botões para um action map novo. A gente vai utilizar somente o action map do player. A UI já está automaticamente associada com a HUD do jogo. Então a gente já tem aqui o mover, o move, o ataque, o interact e o jump. Certo? Vamos salvar aqui o asset. Vamos fechar ele. E aí ele fez a atualização. Então os actions estão todos aqui. Agora como é que a gente usa ele no jogo? Então vamos aqui para o nosso player. Vamos adicionar uma classe da Unity, que é o player input. Certo? Então aqui é os input actions, né? Tá tudo certinho. Qual que é o scheme que eu vou utilizar? Mas por enquanto ele pode usar qualquer um. E aqui o default map, qual que ele vai usar? Ele vai usar o player. Certo? Então aqui é as ações. Agora a gente tem que ler essas ações. A gente vai lá nos nossos scripts de player. E a gente vai criar aqui nosso script. Igual a gente estava aqui na nossa apresentação, né? Então voltando aqui, a gente vai fazer o nosso Player Input Manager, que vai ler essas funções. Então criar aqui, create, Mono Behavior Script, Player Input Manager. Então esse carinha aqui vai ser a integração do componente da Unity com o nosso Player Manager. Então Player Input.
A gente tem aqui nosso monobehavior do player input. E vamos ver uma coisa aqui, que é o seguinte. Aqui na nossa unit, deixa eu só ele carregar aqui que ele está compilando. A gente vai adicionar ele aqui no player. A gente tem aqui 3 scripts, Player Manager, Player Input Manager e Player Input. Só olhando aqui no Player Input algumas coisinhas, aqui ele está falando, ó, ele vai mandar a mensagem para o GameObject. On Device Lost, On Device Regain, todas as configurações aqui. O On Move, On Attack, On Interact, On Jump, On Navigate. Então todos esses são os comandos gerados por botões. Mas o que importa para a gente é o onMove no momento. Então a gente tem que criar essa funçãozinha aqui, onMove. Então vamos lá. A gente vai criar aqui public. Opa. Porque ela tem que ser acessada pelo outro script. Void onMove. E ela vai ter que gravar uma ação. Então, de onde vem a ação? Só pegar aqui a documentação. Então, pela documentação da Unity, ele diz que como é que ele vai mandar essas mensagens. Essas mensagens vão vir assim, ó. O onJump, quando é o botão. E quando é um vector 2, né, quando vem valores, no caso, ele vai vir aqui input value, que a gente vai pegar aqui o vector 2. Então, vamos colocar aqui. Então, o move ele vai receber um input value, que eu vou chamar de value. E eu tenho que gravar ele em algum lugar. Então, vou colocar aqui uma propriedade private vector 2 move input. E o move input ele vai receber move input, vai receber o value.get. E eu sei que a gente colocou ele como vector 2, então ele vai estar aqui vector 2. E aí, para ter certeza que eu peguei esse valor, vou colocar aqui debug.log valor move, e eu vou colocar aqui a nossa variável move input, para ter certeza que o nosso valor foi alterado. Vou salvar aqui e vamos ver. Ó, lembrando, ele não está sendo chamado nem no update e nem no start. Isso quer dizer que toda vez que esse carinha aqui, ele vai procurar nos nossos scripts esse onMove. E aí, como a gente criou essa função aqui, ele vai entrar naquela função. Então, ele vai procurar aqui no GameObject todas as funções onMove e vai fazer a chamada. Então, vamos lá fazer. Aqui. Então, vou clicar W, clicar aqui no game, W. Ó, apertei, soltei. Então, ou apertei, ele fica positivo. Vou até tirar aqui do collapse, que ele vai pegar um por um. Então, ó, olhando aqui embaixo, ó. Então, apertei o W, soltei 0, 0. Apertei o S, menos 1. Apertei o A, o X ficou menos 1. Vou apertar o D, o X ficou 1. Então, já temos nossos 4 valores aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos dar um pause. Então, a gente já tem o nosso input. Eu tenho que retornar. Vamos voltar aqui para o nosso Player Manager. Então, a gente vai ter que fazer duas coisas quando ele faz o update. Então, a gente vai ter que criar uma função chamada ler input. E como é que eu vou ler esse input? Vou criar aqui uma função private, porque não preciso que outros scripts saibam dessa função.
private void layer input tab. Ele já criou para mim. E o que ele vai fazer? Ele tem que acessar o Play Manager e pegar o valor. Então aqui eu preciso ter algum tipo de acesso para o Play Manager. Vou criar uma propriedade private. Vou deixar primeiro public. Public Player Input Manager. Player Input Manager. Então cria aqui uma variável para usar o Player Input Manager. E aqui no Layer Input eu preciso pegar a informação do Player Input. Então Player Input Manager ponto. Só que tem um problema. Nosso Player Input Manager, nosso Move Input, ele é um valor fixo, é um valor privado, eu não tenho acesso. Então eu posso, por enquanto vou deixar ele como public, por enquanto apenas. Depois eu vou fazer um jeitinho aqui da gente passar todos os valores. Então a gente vai pegar aqui, ponto, move input. Só que ele vai ler e vai colocar onde? Ele tem que colocar numa variável própria. Que eu quero usar essa variável depois. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso pegar o valor do move input. Então, eu vou dar um return. Pode ser. Return player manager.move input. E aqui, em vez de retornar vazio, ele vai retornar um vector 2. Certo? Que aqui no layer input ele vai retornar e eu preciso gravar numa variável. Então vou colocar aqui um vector 2 input value é igual layer input. Então a gente já temos aqui, a gente já subiu, pegou o valor no Player Input Manager. E agora nós estamos passando para o Player Manager, certo? Então vou tirar esse debug aqui, não preciso mais. E aqui eu vou colocar o nosso debug. Então debug.log, valor move input value, certo? Então, salvar. Vamos ver se agora o debug. Então, aqui é no Player Manager. Move. Agora, quem vai gerar o log vai ser o update do Player Manager. Então, cada frame ele vai registrar o valor do Move Input. Só que eu acredito que vai dar um errinho, mas a gente vai ver isso agora. E vários erros, por quê? Aqui no referência, vamos debugar esse erro. Então ele diz aqui, ó, no referência exception. Então tem alguma coisa nula aqui. Então dentro do nosso assets, a aula vai mostrar todo o caminho do script. Player Manager na linha 21 e dentro do update na linha 16. Então vamos ver o que tem na linha 21 e na linha 16. Olha aqui. Então ele acessou a linha 16, executou o Player Input e deu erro aqui, ó, Player Input Manager.move input. Por quê? Eu declarei a variável Player Input Manager, mas eu não associei ela a nenhum script, nenhuma instância, né? Então como é que eu faço isso? Então vou aqui no nosso Player. A gente vai ver aqui, ó, nosso Player Input Manager. Tá vendo aqui o Player Manager? Deixa eu fechar aqui o restante. Então Player Manager está falando que o Player Input Manager está vazio. Então o que eu faço? Ou eu carrego aqui, e agora eu tenho uma instância, vamos testar.
Eu vou mostrar um jeito de fazer isso automático, tá? Save, play. Ó, agora tá vendo? Agora o erro não deu e ele tá mexendo aqui, ó, o valor. Vou até dar um colapse aqui, fica mais fácil. Agora eu vou clicar no D. Ó, cliquei, soltei. Cliquei, soltei. Deixa eu limpar aqui. Cliquei no D. Ó, o valor move, player manager move. Soltei. Ele tá mandando os dois logs, tanto daqui, que eu não salvei. Então, até salvar aqui. Deixa eu parar aqui o jogo, porque às vezes dá um problema. Vou salvar. E vou salvar. Vamos dar um play novamente para mostrar uma mensagem só, para ficar melhor. Vou dar play. Então ele está ali, cada frame exibindo o valor do Player Manager Move. Vou apertar o D, vou soltar. Deixa eu tirar aqui o colapse, não vai ficar ruim. Então eu vou apertar o S. Vou apertar o W. E vou apertar o A. Certo? A gente consegue ler o input do nosso player. Perfeito. Então a gente já fez essa pequena parte aqui da nossa apresentação. Então a gente fez o Player Manager, está pegando o Input Manager, que está pegando o Player Input. Agora a gente vai criar um script para movimentar o player. Então vamos lá, Project, Scripts Player. Então create C# Script. No caso é o Mono Behavior Script. E eu vou criar aqui Player Movement Manager. Bom, então vamos lá criar o nosso Player Movement Manager. A gente precisa de algumas coisas. A gente precisa ter acesso a um componente chamado RigidBody. Então, public RigidBody 2D. Nós estamos fazendo um jogo 2D. RigidBody. Aqui está falando, olha, Player Movement RigidBody, ele esconde um membro que já existe, component.rigidBody. Está falando que realmente já existe essa palavra. Vamos ver se no Mono Behavior já existe. Então, RigidBody. Ah, não tem. Então, uma nomenclatura que a gente usa quando esse tipo de coisa acontece, realmente a gente usa uma convenção que para atributos a gente utiliza underline RigidBody. Certo? E aqui a gente vai criar uma funçãozinha. A gente vai colocar aqui public vector2 underline move direction. Agora a gente vai começar a utilizar essa convenção de underline. Vamos arrumar todos os scripts com essas coisas. Então tudo que estiver aqui na parte de atributos a gente vai colocar como underline. Vamos aqui no Player Manager. Então aqui o Player Input Manager, a gente vai apertar o botão F2 e a gente vai trocar o nome do atributo. Então ele vai trocar em todos os lugares. Ó. A gente utilizou F2. Então vamos ver aqui no Player Input Manager também. Vou colocar F2 e vamos colocar underline move input. Certo? Depois a gente vai aplicar o encapsulamento nessas propriedades. Então, por enquanto vamos deixar assim. Então, vamos salvar. Vamos salvar tudo, né? File Save All.
Então aqui no Player Movement, vamos continuar. Então a gente precisa armazenar o input. E aqui no Update, a gente vai colocar aqui a velocidade do nosso player. Então, public float. Então, vai chamar de move speed. E aqui no update a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar rigidbody ponto add force no valor x. Então a gente vai colocar qual que é a força? A gente vai colocar move direction ponto x vezes move speed. Deu erro. Ah, tá. Underline move direction ponto x, que eu quero horizontal, vezes move speed. Então vamos fazer um teste. Vamos salvar. Então a cada frame ele vai fazer esse move. Só lembrando uma coisa, quando a gente mexe com física, o update pode se comportar diferente a cada máquina. Então tem máquina que vai processar mais frames por segundo do que outra. Então, o update não é a função essencial de a gente fazer essas coisas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui, rigidbody.addForceX, numa função normal. Então, aqui eu vou chamar essa função de private void apply forces. Então aqui eu vou aplicar as forças. Então ele vai se mover. Então ele vai ser chamado esse apply force não no update, mas no fixed update. E aqui eu vou chamar o apply forces. Então, dentro do Fixed Update, ele vai ler o valor do Move Direction. Vou até colocar aqui com D maiúsculo, F2 para mudar o nome. D maiúsculo, Move Direction. Salvar. Então, a gente precisa setar o rigidbody. E a gente precisa setar o speed. Eu vou deixar aqui padrão Move Speed igual a 5F. Lembrando, o F é de float. Então, se eu coloquei um float, ele vai para 5. Então, se eu coloquei float, tem que colocar um F. A gente tem o Move Direction, que a gente tem que setar no outro script. Então, a gente vai lá no nosso Player Manager. E a gente vai ter que tomar referência ao nosso Player ou Movement Manager. Então, Public Player Movement Manager. E aí, com underline, vou colocar Player Movement Manager. E aí, a gente tem a função update, que a gente tem o ler input, e agora a gente vai colocar a função private void mover. E aí no mover a gente vai pegar o player movement manager ponto move direction e a gente vai colocar um valor que vai vir de um parâmetro. Então vou colocar aqui vector 2 move direction. É igual
Move Direction. Certinho? Então vamos lá. Então ele aqui no update ele vai ler o input. Posso tirar o log daqui. E aqui ele vai mover passando o input value. O código ainda está ruim, que ainda tem que aplicar o encapsulamento em todas as classes. Mas por enquanto é isso. Então, no meu update, o Player Manager ele vai usar o Input Manager para ler o input e vai aplicar o mover no Player Movement Manager. Certo? Salvei. Vamos aqui para a nossa Unity. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui no Player. Ó, a gente já tem aqui o Player Manager, Player Input Manager e aqui eu vou colocar o Player Movement Manager. Então, esse cara aqui vai mover. O Player Movement Manager ele precisa do Rigid Body. Então, a gente vai pegar o Rigid Body aqui e vai arrastar para cá. E aqui no nosso Player Manager, a gente vai pegar. Ele zerou o Player Input Manager e o Player Movement Manager. Então vamos passar novamente. Player Input Manager, Player Movement Manager. Save e Play. Então vou apertar o D, vou apertar o A. Só que tem um problema, tá vendo que o player está girando? O nosso player não deveria girar, ele deveria apenas mover. Então vamos fazer um ajustezinho aqui no nosso Rigid Body. Que tem uma parte aqui que a gente acaba fixando as axes. Estão aqui, Rigid Body 2D, Constraints. E vamos congelar a posição no Z. A rotação no Z, para ele não rodar. Então vamos lá, Play novamente. Então aqui apertando o D, apertando o A. Então agora ele está se movendo, aplicando forças. Vou aumentar um pouquinho a velocidade dele. Vamos pegar aqui no Movement, vamos mudar o Move Speed de 5 para 10, para isso ficar melhor. Então estamos aqui. Então nós temos nosso primeiro movimento. Bom, só fazendo um ajuste antes de continuar. Nós estamos mexendo no player, acelerando ele. Porém, isso pode dar uma velocidade infinita para o player. E tem aquele tempo de aceleração e desaceleração. Vamos só mudar um pouquinho o script do nosso player. Vamos lá para o nosso Player Movement. E vamos fazer um ajustezinho rapidinho. Então, ao invés de a gente usar o rigidbody.addForce, vamos utilizar outra funçãozinha. Vou comentar aqui. E eu vou criar. Esse addForce é bom para aceleração. Então, ele é bom para jogos de corrida. Vamos colocar aqui. rigidbody.velocity. Linear Velocity X é igual. Underline move direction ponto x vezes move speed. Então vamos ver se fica melhor assim. Fazer um teste. E vamos dar um play. Pronto, agora bem melhor. Agora é instantâneo. Você clica, ele já vai para a velocidade que você quer. Então, lembrando, aqui existem duas formas de mover o personagem utilizando física. Você pode adicionar força numa direção, ou você pode simplesmente setar a velocidade angular de um valor fixo. Ok? Então vamos continuar aqui. Agora vamos arrumar nossas classes por encapsulamento, fica legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar. Primeiro, uma coisa que é legal, é chato a gente ficar
tendo que ficar preenchendo aqui todos os componentes. O que a gente pode fazer? Existe uma função na Unity que é o getComponent, que ele pode pegar os componentes que estão no mesmo GameObject. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai normalmente no awake, que é a primeira função da Unity. A gente vai colocar o seguinte. Olha, ele já fez até o código aqui para mim. Então, Player Input Manager é igual ao getComponent Player Input Manager. E aqui também a gente faz a mesma coisa. Player Movement Manager é igual getComponent Player Movement Manager. Então agora que eu já tenho essa parte automatizada, então ele já vai procurar no próprio GameObject esses componentes. Eu não preciso mais deixar eles públicos, então posso deixar isso como private. Então eles não vão mais aparecer no Inspector. Vou fazer um teste aqui, só ver se eles estão aparecendo. Ó, eles vão sumir daqui. Deixa eu compilar. Então aqui o Play Manager não precisa mais. Então no Awake eu já estou procurando no GameObject esses dois componentes. Da mesma forma eu fazer isso também no Player Movement Manager. Então aqui ele vai precisar do Rigid Body, né? Aqui eu vou colocar Private. Eu vou deixar aqui separadinho a parte de componente. Vou deixar aqui embaixo. E no Awake eu vou colocar Rigid Body é igual getComponent Rigid Body 2D. Onde já se livra de mais uma parte aqui do encapsulamento, para que somente esse script tenha esses valores. Então aqui no Player Movement já não tem mais como eu posso dizer, o Rigid Body. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, Move Speed não vai ser utilizado em mais nenhum lugar. Vamos também deixar ele private. Então Move Speed igual private. Só que tem um pequeno porém. Eu quero que ele possa ser configurado aqui no Inspector. Então a gente vai deixar ele como private. Porém, aqui ele vai sumir. Só esperar um pouquinho. Então, tá vendo? Ele sumiu. Só que eu quero que ele apareça para ser editável lá no Inspector. Então vou serializar ele. Então, Serialize Field Private Float Move Speed. Então, o Move Speed voltou aqui. Então posso setar ele aqui. Eu posso dar play no meu jogo. E vamos ver se deu tudo certo. Então, ó, W, o D, o A. Então, tudo certinho. Agora, vamos encapsular o Move Input. Então, é o seguinte. A gente vem aqui no Player Input Manager. E nós vamos passar vários inputs. Então, a gente vai setar isso aqui como Private. E a gente vai criar uma classe para poder mandar todos os inputs de uma vez só. Então, vou criar uma classe que não tem métodos. Então, vou criar aqui create C# script. Cadê? Scripting. E vou chamar de Player
input values. Vamos clicar duas vezes para poder entrar. Bom, então vamos lá. O player input values ele vai ser uma classe que a gente vai utilizar somente para armazenar valores. Então, nesse caso, ele pode ser um objeto ter uma estrutura mais simples e mais leve. Então, ao invés de class, como eu vou apenas utilizar valores nele, eu vou transformar ele num struct. Então, olhando aqui a documentação rapidinho, a gente vai usar aqui uma definição aqui da inteligência artificial, que é o seguinte. Aqui está falando que o struct é um tipo de valor que armazena dados na memória, na pilha stack, e é utilizado para estruturar dados comuns ao mesmo contexto. Então, ele é um valor imutável por padrão, então você não consegue trocar os valores. Ele armazena diretamente o valor na memória, então pode representar conceitos simples como coordenada, pontos, cores, números, tal. Então, em resumo, ele é uma classe mais simples para armazenar valores. Então, vou colocar alguma coisa aqui primeiro para ele ser serializável, que para mim eu gosto de deixar valores em memória serializável, então vou colocar aqui serializable, então ele vai ser uma classe serializável. Eu vou colocar aqui, como ele é um valor de memória muito simples, não precisa ter muita complexidade, ele não tem, como posso dizer, ele não precisa ter encapsulamento, então posso colocar os métodos deles como público, os atributos dele como público, public, vector 2, public, vector 2, e aqui eu posso colocar o nome maiúsculo sem problema. Melhor, eu vou deixar ele minúsculo, vou usar o padrão, né, mover, e aí eu vou colocar o get set dele. Então public, que aqui vai ser private, vou colocar move. Então public vector 2 com M maiúsculo, que eu vou colocar o get set move, e eu vou colocar aqui o get dele. Então get ele vai ser return underline move, e o set dele ele vai fazer um underline move igual value. Certo? Então declarei aqui o get set dele e eu declarei a variável como move. Então a gente vai aqui para o player input manager. A gente vai criar o método getInputs. Então, public void não. Ele vai retornar um player input values. Que eu vou colocar getInputs. Então, esse cara ele vai retornar um return new player input values e aí eu vou setar algumas coisas aqui. É igual move input. E aí eu já vou colocar para retornar. Então a gente encapsulou o move input. E agora a gente vai encapsular aqui no player manager e aplicar essa parte. Então aqui o layer input ele vai retornar um player input values ponto get inputs.
certo? Então aqui vai ser um player input values e aqui também vai ser um player, porque aí eu posso mandar várias informações de uma vez, não só o vector 2. Então aqui é o esse move inputs, vai ser o player input values. E aqui o move direction vai receber o player input values ponto move. Então estamos encapsulando tudo aqui. Então private, não preciso mais desse contador. Posso deletar. Lembrando, gente, eu estou fazendo toda essa volta aqui porque a gente está fazendo uma forma para que os scripts sejam flexíveis, porque conforme a gente vai aumentando a complexidade, vai ficando mais fácil programar com essas coisas, tá? Então, vou tirar o log daqui, não preciso mais. Save all. Isso vai estar tudo certinho. O Move Direction aqui, eu não preciso que seja público, do Player Movement Manager. Então aqui vai ser private. E aqui a gente vai fazer o encapsulamento. Como vai ser todos os inputs que nós vamos passar de uma vez, então a gente vai fazer o seguinte. Então aqui tem o awake, fixed update, o apply force, a gente vai colocar aqui mais uma função aqui pública. Então aqui fixed update não precisa do private, isso pode ser void. E aqui a gente vai criar uma função pública para setar os valores. Então public set inputs. E aqui eu vou passar player input values. Aqui vai ser void. E aqui ele vai pegar essa variável igual player input values igual values.move. E aí a gente já pode arrumar aqui no Player Manager essa parte. Então aqui a gente pode colocar Player Movement Manager.set inputs e a gente passa o Player Input Values. Perfeito? Então acho que aí a gente já arrumou todos os scripts, todos encapsulados certinho. Vamos voltar aqui para a Unity. Então, foi um erro que eu acho que estava atualizando com o jogo rodando. Então a gente já tem aqui uma aceleração. Beleza. Então a nossa estrutura básica está pronta. Então a gente pegou aqui o nosso Player Manager, Player Input Manager, Player Movement, fez toda essa estruturazinha aqui. Por enquanto está um pouquinho complicada, mas com o tempo vai dar menos dor de cabeça, porque vai estar tudo separadinho no lugar certo. A gente viu o Input Manager. E agora a gente vai fazer o nosso triggerzinho. Então vamos lá, fazer o nosso trigger, criando o trigger no final do level. Então vou criar aqui um novo GameObject. Vou chamar ele de final. Vou criar um componente. Então aqui no script player eu vou colocar aqui uma nova pasta. Eu vou colocar aqui como checkpoints. Checkpoints. E aqui eu vou criar um script
Então ele vai ter algumas coisas, né? Então esse final ele vai ter um componente que eu vou chamar um Box Collider 2D. E dentro desse Box Collider, o tipo dele vai ser Trigger. O que é um Trigger? É uma área que você consegue interagir. Uma área que ele vai detectar a colisão. Tá? Então é que essa área verde é a área dele. Deixa eu mover ele aqui para o final do mapa. Vou editar ele para ser um pouquinho maior. Então aqui, ó, nesse botãozinho você altera o tamanho dele. Então aqui eu vou mover. Aí eu estou aqui com o finalzinho. Certo. Vou deixar um número mais redondo. 2 aqui. 3 aqui. 0 aqui. 0 aqui. Vou deixar 1 para ele ficar certinho para cima. Então a gente pegou aqui metade do Y para ele poder ficar certinho. Então, aqui é o final dele. Ajustamos. A gente vai criar agora um script para usar esse trigger. Tá? Então vou colocar aqui 2D, não, scripting, mono behavior. Eu vou criar aqui finish game on trigger. Finish game trigger. Então aqui a gente não vai usar nem o start nem o update. A gente vai colocar uma função chamada onTriggerEnter2D. Então ele vai entrar um objeto. E aí eu vou colocar aqui, pode ser qualquer coisa. Então eu não quero que qualquer coisa ative esse trigger. Eu quero somente quando o player chegar. Então if other, que é o outro colisor que entrou, né, em contato, ponto tag, compare tag, player. Compare tag é só um jeito de comparar mesmo as strings. É bom fazer esse compare tag, que ele é mais eficiente que você colocar igual a igual. A gente pode colocar if other ponto tag igual tal. Então a gente fez a nossa primeira condicional aqui. Então if seria um se. A gente coloca entre parênteses a condição. Então se o outro ponto, a tag, for igual a player, então vai comparar com player. Eu vou colocar aqui. Agora eu preciso saber qual que é a função que finaliza um jogo. Então, application.kit. Vou colocar aqui application.kit. Eu não sei se vai funcionar no editor. Então eu estou olhando, se o outro tiver a tag player. Vamos olhar aqui nas nossas tags. Então primeiro a gente vai colocar o script aqui. Segundo, a gente vai olhar se o player tem a tag player. Vou colocar aqui tag player. E agora a gente vai salvar. A gente vai dar um play e vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Vamos aqui no final. Aqui é um Box Collider 2D, tudo certinho. Então a gente vai debugar para ver o que aconteceu. Nosso primeiro debug. Então a gente vai colocar aqui um breakpoint. E a gente vai colocar... Cadê? Aqui no debug. E eu vou dar um attach to unit. Então a gente vai poder acompanhar o código em tempo de execução. Então já deu um attach to unit. Vamos ver aqui. Opa, bloqueou. A gente vai dar um pulinho. Ele executou. Ele está executando application.kit. Só que aí
esse application.quit só funciona no jogo compilado. Certo, a gente tem que fazer uma variação aqui. Então, pegando aqui no nossos fóruns, a gente viu que tem que ter um jeito diferente de finalizar. Vamos lá, vamos ajustar nossos códigos. Então é o seguinte, então a gente tem que verificar se, eu vou colocar aqui, criar uma função, private void quit game, e aqui eu vou fazer o seguinte, existem algumas coisas que só funcionam no editor, então a gente precisa colocar um hashtag if unit editor, e aí a gente coloca um else, que é o caso contrário, else, e aqui a gente dá um end if. Então, isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ele vai dar application quit quando for no else. Se for no Unity Editor, ele tem que executar esse comando aqui, que é o Unity Editor ponto edit application editor application.display igual a false. Então ele já completou aqui para mim. Esse comando vai fazer a Unity parar de funcionar, ou o jogo parar de funcionar dentro da Unity. E aqui eu vou chamar o quit game. Certo? Então, quando ele entrar no trigger, ele vai comparar se está o player e vai executar o quit game. O quit game ele vai olhar se está no editor, ele vai fazer power up. E se for um jogo buildado, ele vai dar application.quit. Então, vamos novamente testar. Posso tirar aqui o debug. Vamos dar o player novamente. Então vamos andando, entrou na área, parou. Certo? Então agora, só para finalizar, vamos pegar todas as nossas alterações e vamos subir para o GitHub. Vamos abrir aqui o GitHub Desktop. Aqui vai estar listado todas as alterações que nós fizemos nessa aula. Então os scripts, tudo que a gente moveu. A gente vai criar uma mensagem aqui. Então a gente fez a aula sobre orientação a objetos, tirando sem cedilha, orientar cal, objetos, ou melhor, sobre programação orientada a objetos, mais ou menos chamados por POO, programação orientada a objetos. Commit to main, vai criar o commit e eu vou mandar para a internet. Beleza, então finalizado aqui o Git. Então por hoje, essa foi a nossa aula. Então chegamos até aqui, né? Então, até a parte de criar um trigger. Então só recapitulando hoje, nós vimos os conceitos de orientação a objeto, o que é uma classe, o que é um objeto. A gente viu o que são atributos, o que são métodos. Nós vimos o esquema de encapsulamento de orientação a objeto. Nós vimos o conceito de herança. Nós vimos o conceito de polimorfismo. Nós vimos como funciona o game loop. A gente montou uma estrutura final do nosso jogo. Então a gente fez um movimento básico, mas a gente já montou uma estrutura que a gente vai utilizar até o final do nosso jogo. Vimos como funciona o input system. E nós criamos um trigger para ser a área final do nosso jogo. Então na próxima aula a gente vai falar mais sobre menus, HUD e essas coisas. Então valeu pessoal, obrigado até aqui. A gente se vê na próxima.